A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Samuel Santos, este é o canal Universo Cristão em Foco. Estamos aqui para darmos sequência a esta série de mensagens sobre crescimento espiritual sadio e equilibrado. Já fizemos um primeiro vídeo falando sobre a importância de conciliarmos a vida de oração com a vida de estudo das Sagradas Escrituras, e desta feita nós iremos falar sobre erudição e piedade. E para isso nós iremos ler um texto da Santa Palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso 37, que diz o seguinte: Palavras do Senhor Jesus Cristo. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Vou repetir mais uma vez, palavras do próprio Filho de Deus. Ame ao Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Em um outro texto, paralelo, diz: com todas as tuas forças, isto é, com todo o nosso ser, não apenas com uma parte ou partes do nosso ser, mas com tudo o que somos, intelecto, coração e a alma por inteira, ou seja, com o nosso ser pleno. É isso que Deus quer de nós, não apenas uma parte, Tem até alguém que chegou a dizer que Deus só queria o coração, Isso até se tornou um ditado, Não, Deus só quer o coração. Deus não quer só o coração, Deus quer todo o nosso coração. Também não é só parte do coração, é todo ele, toda a nossa alma, toda a nossa força e todo o nosso entendimento. Então junta intelecto, junta o âmago do nosso ser, que é o coração, junta toda a nossa alma, todo o nosso ser espiritual, tudo aquilo que nos constitui como um ser espiritual, como uma alma vivente, E é aí onde entra a questão da erudição e da piedade, porque nós vemos, que muitos só se dedicam, só acham importante priorizar alguns aspectos da vida espiritual. Uns só querem priorizar o intelecto e outros acham que o importante é priorizar a vida devocional. Uns apelam para a mente, outros apelam para o coração. E como dizia um grande pastor congregacional chamado Martin Lloyd Jones, a gente tem que ter luz na mente e fogo no coração, para que a nossa alma seja de fato permeada pela presença de Deus. Então, erudição e piedade. O que é erudição? Erudição é o conhecimento aprofundado da palavra de Deus, é o conhecimento teológico refinado, E a piedade é exatamente a vida devocional que deve acompanhar o nosso conhecimento da Santa Palavra de Deus. Quanto mais a gente conhecer a Deus, mais íntimos dele nós devemos ser. Mas o que é que acontece na prática, infelizmente, é que muitas pessoas, às vezes se dedicam somente a um aspecto, como nós falamos no vídeo anterior, a sua oração e despreza o conhecimento, ou só o conhecimento e despreza a oração, e aí tem um crescimento espiritual desequilibrado e enfermo, porque não consegue atingir este nível de amar a Deus, servir a Deus, de viver com Deus com todo o seu ser, mente, coração, força e alma. Nós poderíamos aqui citar, por exemplo, alguns personagens da história da igreja. No vídeo anterior nós falamos de alguns personagens da Bíblia e também da história da igreja. Neste nós vamos nos deter somente a alguns personagens da história da igreja, da própria Reforma Protestante, que fizeram exatamente isto. Eram pessoas eruditas por um lado, mas por outro lado eram pessoas piedosas também. Como pastor, mais uma vez, com muito pesar, eu digo que tive o desprazer de conhecer pessoas que não conseguiram entender isto, não conseguiram ter este equilíbrio na vida espiritual e por isso tem uma vida espiritual deficiente, eu posso até dizer
lastimosa, pessoas que me deram muito trabalho e deram trabalho a muitos colegas também de ministério, porque queriam servir a Deus, amar a Deus apenas com uma parte, né? Ou apenas em uma área, e não queriam fazer, né? Como o próprio Jesus recomendou, servir a Deus com integralidade. Então, eu vou aqui falar sobre alguns personagens. O primeiro deles é o próprio Lutero, né? Que deu o pontapé para a Reforma Protestante. E quando a gente lê a biografia de Lutero, a gente vê que Lutero, ele era uma pessoa ao mesmo tempo erudita e uma pessoa ao mesmo tempo piedosa, pelo menos do ponto de vista protestante, né? Nós não vamos falar aqui de outros grupos religiosos, mesmo cristãos, né? Como os católicos. Nós vamos aqui falar sobre o nosso meio, né? Sobre a nossa história, o nosso povo, que é o mundo cristão protestante. Então Lutero, né? Ele tanto pregava publicamente, né? Traduzia a Bíblia, era um erudito, elaborou catecismo, né? Pelo menos 2 catecismos Lutero publicou, não é? Mas além desta vida de estudo aprofundado da palavra de Deus, Lutero vivia uma vida de oração. Ele chegou ao ponto de dizer que não podia fazer nada durante o dia se não orasse pelo menos 4 horas. E ele recomendava, né, aos seus fiéis, às suas ovelhas, que pelo menos orasse 2 vezes no dia. Orassem de manhã o Pai Nosso e o Credo, e orassem também no fim do dia, à noite, o Pai Nosso e o Credo. Pelo menos essas 2 orações. Eu acho interessante que tem pessoas que querem, né, seguir Lutero na questão da erudição, querem conhecer a Bíblia Sagrada para protestar contra os erros do grupo A, do grupo B, mas não querem viver a vida de oração. Tem até raiva de quem fala em oração. Eu conheci pessoas que se diziam reformadas, né, hiperprotestantes, mas a vida de oração era uma vergonha, né? Não oravam nem por R$100, nem você pagar R$100 para elas orarem, elas ainda não oravam, né? Só oravam quando apertava alguma coisa na vida dela, né? Na saúde, nas finanças, aí ia pedir oração, nem orar, orava, pedir oração, né? Isso é um absurdo. Que tipo de reformado essa pessoa é, né? Que tipo de cristão ou cristã essa pessoa é, né? A mesma coisa João Calvino. Eu acho interessante que muitos calvinistas, né, enchem a boca de João Calvino, acham que João Calvino era o ápice, né, dos intérpretes da Bíblia, dos pregadores e tal, mas não segue o exemplo dele com relação à oração. Quem conhece, né, um pouco sobre a vida de João Calvino, né, como eu conheço, porque eu já li as Institutas Sagradas, as Institutas da Religião Cristã que ele publicou, né, tem os comentários, né, dele, né, dos livros da Bíblia, de vez por outro leio, li já também outras biografias dele. Então quem conhece um pouco mais sobre a vida de João Calvino sabe da importância que ele deu à oração, à piedade, né, à prática do conhecimento da palavra de Deus. Calvino não era apenas um teórico da fé, ele procurava viver a fé e ensinava isso às pessoas. Nas Institutas da Religião Cristã, eu tenho elas aqui, você pode ver, né? A minha edição é um pouco diferente, que é uma edição personalizada, foi um presente que eu ganhei. Então nas Institutas aí, ele fala muito mais sobre oração, por exemplo, do que sobre predestinação. Muita gente conhece Calvino mais pela predestinação, acha que ele vivia, né, movido pela predestinação, né, e o foco maior dele era a predestinação, quando na verdade não era. Ele escreve muito mais sobre oração do que sobre predestinação. Inclusive ele tem um pequeno livro chamado O Livro de Ouro da Oração, porque ele valorizava a erudição, sim. Era um exegeta? Era um grande intérprete da Bíblia? Era. Mas ele tinha sua vida devocional, era uma pessoa piedosa que ensinou a prática da piedade e sempre está citando algo sobre a piedade, né? Precisam ser piedosos e assim por diante. E é aí onde entra a oração, por isso que ele escreveu muito sobre a oração. Há também o John Knox, né, que foi discípulo de João Calvino, um reformador lá da Escócia, que participou da Academia de Genebra, né? O seminário de João Calvino, né?
E ele era um homem não só de grande erudição, mas também de grande piedade, uma vida de oração fora do comum, né? A biografia dele narra que os quartos, as paredes do quarto da sua casa era impregnada do hálito das suas orações. A sua própria esposa chega a comentar que muitas vezes, quando entrava no quarto, né, de oração de John Knox, percebia uma atmosfera espiritual diferente. A própria rainha da Escócia, Maria Stuart, dizia que tinha mais medo das orações de John Knox do que das pregações dele, do que do exército inglês. Então veja o que é que faz a diferença, né? Não é somente uma coisa, mas as duas coisas juntas, né? Erudição e piedade. É pregar mais orar, é orar e também pregar, né? Juntar as duas coisas. Outro que nós poderíamos destacar aqui seria o Jonathan Edwards, né? Muito conhecido por seu grande sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, né? Jonathan Edwards foi um pastor puritano congregacional, avivalista. Na sua época, na sua igreja, na sua região, houve um avivamento, um grande despertamento espiritual, e tudo começou com este sermão que ele pregou lendo, né, à luz de vela, lendo, né, com a voz mansa inclusive, mas conta-se que enquanto ele ia pregando ou lendo o sermão, as pessoas iam sendo impactadas profundamente, né, pelo Espírito Santo, ao ponto de acharem que o inferno iria engoli-las ali naquela hora, ia se abrir debaixo delas, e começaram a se agarrar nas pilastras do templo, né, pedindo misericórdia a Deus, se convertendo, entregando a vida ao Senhor. Agora, o que é que estava por trás deste poder da pregação de Jonathan Edwards? Era somente estudo da Bíblia Sagrada? Não. Ele tinha grandes momentos de estudo da Bíblia Sagrada, mas ele tinha grandes momentos também de vida devocional, de vida de oração. Conta-se a história que ele ia para as florestas, né, no seu cavalo, e lá dentro das florestas ele tinha momentos intensos de oração, ao ponto de ficar ao lado do cavalo soluçando e tanto chorar pelas experiências que ele tinha ali com Deus, né, que ele chamava de contemplações divinas. Então foi isto que operou o grande despertamento espiritual na vida dos cristãos. Eu tive o desprazer, né, de aconselhar muitos jovens, né, que se dizem calvinistas, se dizem reformados, se dizem puritanos, mas que não gostam de orar, não oram de jeito nenhum. Quando oravam na igreja era aquela oração vazia, formal, fria, né, de 2 minutos, né, e na verdade esse pessoal não sabe nada da reforma, não sabe nada do verdadeiro calvinismo, do verdadeiro cristianismo, né? São apenas teóricos, são apenas observadores, né? No máximo são teólogos de gabinete, como alguém já disse, né? Eu poderia aqui falar de outros personagens da história. No vídeo anterior eu falei sobre Susanna Wesley, para não falar só de homens, né? Falei também de George Miller. Poderia falar hoje também sobre Robert McCheyne, para finalizar. Diz a história que Robert McCheyne, quando entrava, era um pastor de linha puritana também, escocês. Quando ele entrava na igreja, né, para subir para o púlpito e pregar, diz a história que as pessoas se derramavam em lágrimas, né, pelo impacto que aquele homem transmitia quando passava pelas pessoas, a unção que o acompanhava. Agora, qual era o segredo? Era a vida de piedade. Quando ele morreu, e ele morreu jovem, né, um grupo de seminaristas chegou para o zelador da sua igreja e perguntou qual era o segredo do sucesso ministerial do pastor Robert McCheyne. E o zelador da igreja conduziu aquele grupo de jovens seminaristas para o púlpito daquela igreja e disse: vocês vão descobrir agora o segredo do pastor Robert McCheyne. Fica aí nesse púlpito, abaixa a cabeça em cima da Bíblia e comece a orar e chorar. Ore e chore, ore e chore. E aí você vai descobrir o segredo do ministério do pastor Robert McCheyne. Então, meus amados irmãos, que Deus abençoe ricamente a sua vida, que você possa ter uma vida espiritual sadia e equilibrada, e não uma vida espiritual enferma e desequilibrada, né? Priorizando somente uns aspectos da vida cristã e desprezando outros,
quando a Bíblia diz que nós temos que crescer de forma ordenada, de forma integral. Amar a Deus de todo coração, toda a força, toda a alma e todo entendimento. Que Deus lhe abençoe.